Prezados amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui da comunidade cristã Ilha das Peças. Uma das coisas que gostamos de fazer como comunidade é estudar a Bíblia. É muito interessante perceber como Deus se revela através da sua palavra. E mesmo que sendo escrita há tanto tempo, ainda continua atualíssima. E é justamente em épocas de crise, como a que estamos vivendo atualmente, é que encontramos na Bíblia uma série de histórias de pessoas que também enfrentaram crises, mas que com a ajuda de Deus conseguiram dar a volta por cima. Creio que diante da crise pela qual estamos passando, todos nós queremos dar a volta por cima. E é por esse motivo que estou iniciando esta série de estudos e escolhi a história de Neemias, que encontramos na Bíblia, no livro que leva o seu próprio nome. Há um tempo atrás, estudamos o livro de Neemias aqui na nossa comunidade e pudemos aprender várias lições da vida deste homem de Deus. Neemias fazia parte do povo de Israel. Deus havia escolhido este povo para se fazer conhecido no meio de outros povos daquela época. O desejo de Deus era que o seu povo, o povo de Israel, fosse um exemplo a ser seguido pelos outros povos. E por esse motivo, ele esperava que os israelitas vivessem em obediência às suas instruções e aos seus mandamentos. Infelizmente, isso nem sempre aconteceu. E por este motivo, Deus permitiu que uma parte do povo, o Reino do Sul, também chamado de povo judeu, foi levado cativo pelo rei da Babilônia. Depois de um longo tempo, o reino da Babilônia foi dominado pelo Império Persa. Os persas, diferentemente dos babilônios, permitiam que os povos que eles dominavam pudessem voltar às suas cidades de origem. Assim, aos poucos, os judeus retornaram para Jerusalém, mas encontraram a cidade destruída e passaram por grande miséria. É neste contexto que Neemias se destaca e ajuda o seu povo a dar a volta por cima. Para que você conheça melhor esta história, sugiro que você procure o livro de Neemias lá na Bíblia. Já nos primeiros capítulos, nós vamos perceber que Neemias havia ficado na Babilônia e agora estava ao serviço do rei persa. Ele era o copeiro. Ele servia as refeições e as bebidas ao rei Artaxerxes. Aqui cabe destacar que, se por um lado essa função era uma honra, por outro lado também era uma função de grande responsabilidade e também até perigosa, pois cabia ao copeiro experimentar toda e qualquer comida e bebida antes que fosse servida ao rei, para evitar a morte do rei, caso alguém quisesse matar o rei por envenenamento. Por este motivo, Neemias, que era o copeiro do rei, sempre estava próximo do rei e também tinha que acompanhá-lo em suas viagens. Conforme podemos ler no primeiro capítulo de Neemias, foi justamente em uma destas viagens, quando o rei se encontrava na cidade de Suzã, que era a residência de inverno dos reis, que Neemias recebeu a visita de um de seus irmãos e de mais alguns homens do seu povo. Neemias, então, queria saber o que se passava com o seu povo lá em Jerusalém. E recebeu a seguinte resposta. Lemos isso em Neemias, capítulo 1, versículo 3. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Esta era a situação real dos judeus naquele momento. Era uma situação triste e sem esperança. E Neemias também ficou muito impactado com essa notícia. No versículo 4 ele diz, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Mesmo muito triste, Neemias não se deixou vencer pela dificuldade. Pelo contrário, ele reage e busca dar a volta por cima. Quais foram as suas primeiras atitudes diante desta situação tão difícil? Em primeiro lugar, Neemias não escondeu a sua tristeza. Sua primeira reação foi expressar sua tristeza no choro.
Muitas vezes nós tentamos reprimir a nossa tristeza e com isso tornamos a situação ainda mais difícil. Chorar faz bem, desde que os motivos do nosso choro sejam legítimos. Neemias sabia que a desgraça pela qual seu povo estava passando era uma consequência de sua desobediência a Deus. No versículo 6 do primeiro capítulo, Neemias diz assim: Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Esta é a primeira lição que precisamos aprender para dar a volta por cima. Reconhecer os nossos pecados e confessá-los a Deus. Aí fica a pergunta: ainda existe algum pecado em minha e em sua vida que ainda não foi confessado e perdoado? A segunda atitude de Neemias foi buscar a Deus em oração. Neemias foi buscar ajuda onde realmente poderia encontrá-la. Neemias se lembrou das promessas que Deus havia dado ao seu povo e não deixou de confiar nessas promessas. E nós, será que estamos fazendo uso das promessas de Deus nestes tempos difíceis? Continuaremos estudando sobre a vida de Neemias e como ele ajudou o seu povo a dar a volta por cima. Mas concluindo esta introdução, quero destacar as últimas palavras da oração de Neemias, que encontramos no versículo 11 do primeiro capítulo. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Que Deus nos ajude a aprendermos com Neemias como podemos dar a volta por cima. Primeiramente, reconhecendo os nossos pecados e confessando os mesmos a Deus. Pois Deus diz em sua palavra, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel em nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E, em segundo lugar, buscar a nossa ajuda em Deus. Ele certamente não vai nos decepcionar. Que Deus abençoe você e a sua família. E no próximo estudo continuaremos a aprender como dar a volta por cima, olhando para o exemplo de Neemias.